Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hélio e eu vou falar um pouquinho agora sobre briófitas, né? Dando origem aí às nossas aulas sobre plantas. Vamos falar um pouquinho sobre essas plantas bem simples, mas tão fascinantes, ok? Então sem mais demora, vamos lá. Galera, quem que são as briófitas? As briófitas, pessoal, são plantas que pertencem a um grupo aí formado por plantas que se chamam hepáticas, tá? Que são essas plantas aqui que tem esses lóbulozinhos, que quem deu esse nome aqui achou que isso daqui parecia muito com o fígado, tá? Esses lóbulos aqui que parecem com os lóbulos que nós temos no nosso fígado, tá? Bom, pelo menos a pessoa que observou isso daqui deu esse nome e achou que existia alguma semelhança, tá? Aí depois nós temos os musgos. Os musgos, pessoal, você já deve ter ouvido falar deles e até visto eles por aí, né? Em regiões aí quando você vai no rio, né? Aquela coisinha que escorrega sobre a pedra que você pisa em cima, toma aquele escorregão e cai de bunda no chão, né? Pois é, os musgos são aquelas plantinhas que crescem sobre as pedras ali, tá? Não só sobre as pedras, né? Mas também crescem sobre árvores em ambientes bem sombreados e principalmente, pessoal, próximos da água, né? Você não vai ter musgo que sobrevive no sol quente, tá? Isso daí não existe, tá? O musgo e as hepáticas e os antóceros, tá? As briófitas, elas vão estar sempre associadas à água. E a gente vai ver mais para frente o porquê que isso acontece, né? Então já falamos das hepáticas e dos musgos, tá? E nós temos também o terceiro grupo aqui, que são os antóceros, que são essas plantinhas aqui, né? Que tem essas estruturas um pouco mais avantajadas aqui. Beleza, pessoal? Então, quem são as briófitas? As hepáticas, os musgos e os antóceros, ok? Galera, como a gente já falou, elas são plantas que são bastante simples, a gente vai entender o porquê, tá? Principalmente porque elas são avasculares. Presta atenção nessa palavrinha aqui, pessoal. O que significa dizer que uma planta é avascular? Esse A, que vem antes de algumas palavras aí, ele significa negação. E vascular, que não possuem vasos, tá? Ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva. Isso, pessoal, acaba causando uma limitação muito grande para elas. Tá? Você já reparou que essas plantinhas, elas normalmente são bem... Normalmente não, né? Sempre são bem pequenininhas, certo? Porque, pessoal, os nutrientes, né, que elas retiram do solo ou então do substrato onde elas estão ali em cima, tá? Eles vão passando de célula a célula por difusão, tá? E aí o que acontece, pessoal? Esses nutrientes, eles não conseguem ir muito longe, tá? Ou seja, vai indo de célula a célula ali e aí vai chegar até certo ponto que a última célula não ia conseguir receber nada e ia acabar morrendo de fome, né, entre aspas ali. Beleza, pessoal? Então essas plantas, elas são pequenininhas porque elas não possuem vasos condutores, né, e nem estruturas de sustentação também, tá? Uma outra característica, pessoal, das briófitas é que elas não possuem órgãos verdadeiros. Como assim órgão, professor? Planta tem órgão? Poxa vida, claro que tem, tá? Quais são os órgãos das plantas, tá? Elas têm raiz, caule, flor, folha e fruto, tá? Esses daqui são os órgãos. As briófitas possuem esses carinhas? Não, tá? O que a briófita possui no lugar da raiz? Ela possui um rizoide. O que ela possui no lugar do caule? Ela possui um cauloide. O que ela possui no lugar da folha? Ela possui... Ah, meu Deus do céu, esqueci o nome do negócio aqui, tá? Opa, filoides, olha só. Opa, eu não consigo voltar aqui? Ih, não consigo. Beleza, então, pessoal. Então vamos dar continuidade aí, que era mais ou menos isso que a gente tinha que falar, tá? O que você tem que saber do slide anterior é que elas são avasculares, tá? Por isso que elas são simples e pequenininhas, certo? Elas não possuem órgãos verdadeiros e também uma coisa que não estava lá no slide, mas a gente já falou, é que elas são dependentes da água, tá? Então você sempre vai encontrar essas plantas aí em lugares que são bastante úmidos. Beleza, pessoal? Então, olha só. Outra característica, pessoal, a gente já falou que elas são avasculares, né? E elas possuem o gametófito duradouro, tá? E a fase de esporófito, ele é temporário. Quais são essas fases aqui então, pessoal? Olha só. Gametófito. O que é o gametófito? Normalmente, quando você olha para um musgo, tá? Você vai ver aquela partezinha verdinha, né? Aquelas folhinhas, entre aspas, né? Que não são folhinhas, tá? E você vai ver alguns indivíduos que vão ter
essas anteninhas aqui, essas coisinhas aqui, tá? Essas hastes contendo as cápsulas e os esporos, certo, pessoal? Essa fasezinha aqui, ó, ela é duradoura, tá? E é a fase que a gente chamamos de gametófito. Ela é formada pelo rizóide, né? Que seriam como se fossem as raízes das plantas que possuem órgãos verdadeiros, né? Possui ali um cauloide, né? Um caulezinho, tá? E possui o filoide, que são as folhinhas, certo? Mas por que eu não posso chamar, pessoal, de folha, de caule e de raiz, certo? Eles não são órgãos verdadeiros por um motivo. Eles não possuem os vasos condutores. Lembra que eu falei que essas plantas são avasculares? Tá? Os órgãos verdadeiros, eles possuem sempre os vasos condutores. Beleza, pessoal? Então essa daqui, ó, é a fase mais duradoura da planta, tá? Gametófita, ok? E aí, pessoal, nós vamos encontrar também, tá, alguns indivíduos que vão ter essa estrutura aqui, ó. Pode reparar, tá? Quando você for no mato aí e dar uma olhadinha nessas plantas aqui, tá? Que alguns indivíduos vão ter essa haste aqui, a cápsula, tá? E dentro da cápsula liberando os esporos para dar origem aí a outros indivíduos. Beleza, pessoal? Então, ó, isso daqui é importante, tá, pessoal? Para a gente tentar entender o ciclo de vida dessa planta, tá? Essas palavrinhas aqui podem ser novas para vocês, mas assim, o que significa gametófito? Gametófito, pessoal, é a parte da planta, tá? Que produz os gametas, certo? Então o gameta ele é produzido nessa partezinha aqui, tá? E os esporófitos, pessoal, o que são os esporófitos? É a parte da planta que produz os esporos, certo? Então vamos dar continuidade aqui para a gente tentar entender o ciclo de vida dessa planta aqui. Certo, pessoal? Então vamos lá. Essa planta aqui ela é interessante porque ela possui, os indivíduos eles são separados, tá? Você possui musgos, isso a gente está usando o musgo, tá, pessoal? Mas isso também se aplica às hepáticas e aos antóceros, ok? Então, pessoal, você vai ter indivíduos ali que são os indivíduos masculinos e os indivíduos femininos, né? Até certo ponto eles são idênticos ali, tá, pessoal? Mas o que vai acontecer, tá? Para que haja a reprodução, tá? Bem nas extremidades do gametófito, tá? Essas plantas elas possuem estruturas reprodutivas. Tá? No caso da planta masculina, possui essa estrutura aqui que lembra uma garrafinha, tá? Que é o chamado de anterídeo. Tá? Se for uma planta feminina, bem nas extremidades aqui, nós vamos ter uma estrutura que nós chamamos de arquegônio. O que é produzido dentro dessas estruturas? Tá? Dentro da estrutura feminina é produzido uma célula chamada de oosfera, que é essa carinha aqui no meio, tá vendo? Uma bolinha amarela. Pois é, a oosfera, pessoal, seria mais ou menos como se fosse o nosso óvulo, né? Assim, a gente fazendo uma comparação bem tosca aqui, tá? E dentro da estrutura masculina, o que são produzidos, pessoal? São produzidos estruturas que nós chamamos de anterozoides. Olha só, pessoal, olha que interessante aqui, tá? Então, pessoal, vocês separaram que possuem algumas semelhanças até mesmo com o nosso meio de reprodução? Tá? Mas assim, elas param por aqui, essas semelhanças, beleza? O que acontece, pessoal? O anterozoide, que ele é produzido dentro do anterídeo, ele precisa, de alguma maneira, chegar lá dentro do arquegônio, onde a gente tem a oosfera esperando por ele. Tá? Só que tem um porém. Esses carinhas aqui, eles não possuem asas, eles não iam sair daqui e simplesmente entrar lá no arquegônio, né? Sair voando. Então, pessoal, o que precisa aqui para o anterozoide conseguir sair de dentro do anterídeo e entrar dentro do arquegônio? Eu preciso de água, tá? Então, pessoal, essas plantas aqui, elas são adaptadas e são dependentes da água, tá? Uma das razões, tá? É por conta do modo de reprodução dela. Os anterozoides só vão conseguir entrar dentro do arquegônio se houver água aqui, tá? Então, eles utilizam essa água aí para quase que literalmente nadar até o arquegônio. Certo? Então, pessoal, depois que o anterozoide entrou dentro do arquegônio, chegou na oosfera, tá? O que vai acontecer? Vai se formar uma célulazinha que nós chamamos de zigoto, tá? Olha só, pessoal, mais uma semelhança aqui com o nosso modo de reprodução, tá? Essa célulazinha aqui, então, é o zigoto.
Beleza? Então, pessoal, olha que interessante aqui. Os gametófitos, eles são N, possuem metade do material genético, tá? Assim como os anterozoides e a oosfera. A partir do momento que eu pego uma célula N e junto com outra célula N, o que eu tenho? Eu tenho uma célula 2N. Então, a partir desse momento aqui, pessoal, meu zigoto, ele já é 2N. Beleza? O que vai acontecer com esse zigoto, pessoal? Ele vai acabar sofrendo as mitoses aqui e ele vai se desenvolver até virar um esporófito. Então, esse carinha aqui, pessoal, ele se transforma nisso daqui, ó, tá? Nessas estruturas aqui. Beleza? Essas estruturas, pessoal, elas possuem a haste, né, como a gente já viu, e possui a cápsula ali na pontinha. Dentro dessa cápsula, pessoal, aquelas células 2N que nós tínhamos lá, elas vão sofrendo mitose. Ou mitose não, desculpa, elas vão sofrendo meiose, tá? Meiose, tá? O que acontece, pessoal, com uma célula quando ela sofre meiose? Então, o material genético dela é dividido em dois. Beleza? Então, olha só, os esporos que vão sendo produzidos dentro das cápsulas aqui, já chegar o momento que essa cápsula ela vai abrir com essa tampinha aqui, beleza? E vão sair esporos, 2N ou N? Se ela sofreu mitose aqui, mitose não, desculpa, de novo. Se ela sofreu meiose aqui dentro, então diminuiu pela metade. Se ela é 2N, então os esporos vão sair N, certo, pessoal? Então aqui os esporinhos eles são N. Esses esporinhos eles vão encontrar condições adequadas para poder se desenvolver, tá? E vão dar origem a novos gametófitos, beleza? Gametófitos fêmeas ou gametófitos machos, dependendo do esporo ali. Beleza, pessoal? E esses gametófitos, então, eles vão reiniciar o ciclo aqui, pessoal. Beleza? Então esse daqui é o ciclo de vida de um musgo de maneira bem resumida. Ok? Qual que é a importância das briófitas, pessoal? As briófitas, pessoal, elas são responsáveis... Existe um tipo de musgo, tá? Que nós chamamos de esfagno, tá? Ou esfagnum. Esses carinhas aqui, pessoal, eles são muito utilizados nas plantas, alguns tipos de plantas ornamentais, porque eles têm uma alta capacidade de retenção de líquidos. Tá? Então as pessoas elas colocam ali um pouquinho sobre o substrato, né, que essas plantas elas são cultivadas para exatamente fazer com que o líquido ele seja absorvido, tá? E a planta ela perca menos líquido, né, por conta da evaporação ali. Beleza, pessoal? Existe também, olha só, principalmente os índios, os nativos americanos, né, os índios nativos americanos, utilizavam bastante esses musgos aqui como fralda, pessoal. Olha só que interessante. Porque eu não falei para vocês que ele tem uma alta capacidade de absorção de líquidos, certo? Então, pessoal, pensa num xixizinho nervoso aqui em cima desse negócio. Vai manter o bebezinho sempre seco, né? Então, olha só, isso aqui é um jeito biodegradável também, uma fralda biodegradável, olha só que interessante. Certo, pessoal? Então, o esfagno é um tipo de musgo que ele era utilizado, então, para isso daí. Uma outra utilização que não está mostrando aqui, pessoal, era durante algumas guerras aí, que as pessoas eram feridas e colocavam o esfagno ali para dar como curativo, né? Porque além dessa alta capacidade de absorção de líquidos, deixar a feridinha sempre seca ali, o esfagno ele produz uma substância ácida que não deixava as bactérias elas se desenvolverem, certo? Então olha só que interessante, as pessoas acabaram descobrindo isso, que esses musgos aqui, eles acabavam auxiliando na cura de ferimentos, ok? Esse esfagno também, pessoal, quando ele é fossilizado, ele forma, então, algo que nós chamamos de turfa. Tá? A turfa, pessoal, ele é um material fossilizado, né, principalmente formado por musgo, tá? E ele é minerado. E o que a gente faz então com essa turfa? A turfa, pessoal, ela é utilizada como combustível, ela é altamente inflamável. Então as pessoas elas retiram esses carinhas aqui, tá? É um tipo de combustível fóssil, ele é poluente, tá? E utiliza isso daqui para geração de energia em algumas regiões aí, principalmente no hemisfério norte. Beleza, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Mais para frente nós vamos fazer uma outra aulinha sobre
Nós vamos fazer uma outra aulinha, tá? Sobre as pteridófitas, tá? Você já deve ter visto, até feito uma atividade sobre isso, pessoal, mas a gente não teve oportunidade de falar um pouco mais sobre as briófitas, né, de uma maneira um pouco mais explicada mesmo, né? Então, pessoal, nós vamos voltar um pouquinho com o nosso conteúdo para a gente fazer essas explicações, tá? Então, galera, espero que esteja tudo bem com vocês aí, ok? E a gente se vê na próxima aula, beleza? Façam as atividades e fiquem bem. Um abração.